A todas e a todos que me acompanham neste momento, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Inicialmente, eu gostaria de saudar a diretoria da Casa da Comunidade Padre Pio. Isto na pessoa do presidente Moisés dos Anjos e sua esposa Márcia, cumprimentar também todos os diretos colaboradores e colaboradoras, benfeitores e benfeitoras, amigas e amigos desta querida obra social, espiritual, de assistência à Casa Comunidade Padre Pio. Nós sabemos que São Padre Pio é conhecido como o Santo da Misericórdia. Sou um pobre frade que reza, era a sua resposta a quem lhe perguntava sobre ele e a sua vida espiritual. No dia da sua canonização, no dia 16 de junho de 2002, o agora São João Paulo II afirmou que o verdadeiro motivo, a verdadeira razão da eficácia apostólica do Padre Pio, a raiz profunda de tanta fecundidade, encontra-se na união íntima e constante com Deus. Para atestar a santidade, Padre Pio conduziu a sua vida sob o olhar de Deus. Isto significa que suas ações e pensamentos eram fiéis a Cristo, eram fiéis à mensagem do Evangelho, ao ensinamento teológico e moral da Igreja Católica e aos seus próprios compromissos religiosos como Frei Capuchinho. Grande é o seu testemunho de vida. Sua santidade tem raízes na sua busca pela imitação, pela identificação e comunhão com Cristo. No dizer do Papa Paulo VI, Padre Pio tornou-se um crucifixo vivo. A forte união com Cristo, a quem ele doou a sua vida, toda a sua vida, a vivência heróica das virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade, bem como também das virtudes cardeais da prudência, justiça, fortaleza e temperança, foram as razões pelas quais a Igreja decidiu canonizar Padre Pio. Também a sua humildade e obediência à Igreja e aos seus superiores foram consideradas como sinal revelador da santidade do patrono e protetor da comunidade Padre Pio de São Bernardo do Campo. Para ele, o sofrimento foi uma verdadeira escada espiritual que o levou para mais próximo de Deus. Sua vida inteira se situa no mistério da cruz. Ele configurou-se e conformou-se com Cristo, oferecendo-se a si mesmo pela salvação dos irmãos e irmãs. A pessoa pode estar desprovida de tudo, menos de Deus. Estando Deus com a gente, em tudo se dá um jeito, para tudo há solução. Quantas vezes parecia que tudo estava perdido para a comunidade Padre Pio e, de repente, uma luzinha no fim do túnel aparecia, não é verdade? Esse é o estado de espírito de quem vive e se sente no colo da providência divina. Esse é o estado de espírito que deve reinar no coração das pessoas que conduzem
uma obra de Deus como esta. No caso, eu me refiro a Moisés e Márcia dos Anjos. Vocês que o digam como é importante jogar-se no colo de Deus. Grande segredo de Padre Pio era a sua profunda e fiel devoção a Nossa Senhora. Uma vez, apesar de sua saúde bastante delicada, ele fez um longo desvio para poder passar pelo Santuário Mariano de Pompeia, lá na Itália, perto de Nápoles, e ali agradecer à Virgem pela libertação da vida de soldado, pois nesse período ele não podia celebrar a missa, causando-lhe extrema desolação. Padre Pio cultivava uma vida espiritual intensa. Pelo menos 4 horas do dia ele dedicava à meditação e à oração. Costumava rezar diversas novenas, por exemplo, a Nossa Senhora da Pompeia, a São José, a São Miguel Arcanjo, a Santo Antônio, a São Francisco de Assis, ao Sagrado Coração de Jesus, a Santa Rita de Cássia, a Santa Teresa de Jesus. E tem mais, todos os dias, Padre Pio rezava não menos que 5 rosários inteiros. Podemos dizer que Padre Pio respirava oração. E nós, quantos minutos do nosso dia dedicamos à oração, ao estar com Deus? Aliás, não há ocupação melhor do que rezar, do que estar na presença de Deus em união e comunhão com Ele. Padre Pio colocava toda a sua existência sob o olhar e a providência de Deus. Na homilia do dia da canonização, diante de 150.000 pessoas, o Papa João Paulo II afirmou que a verdadeira razão da eficácia apostólica do Padre Pio, a raiz profunda de tanta fecundidade espiritual, encontra-se na união íntima e constante com Deus. Oração e caridade. Eis aí uma síntese muito concreta do ensinamento de Padre Pio. Na verdade, não podemos imaginar oração sem caridade e caridade sem a oração. Na sua morte, em 23 de setembro de 1968, essa fecundidade se traduzia especialmente na existência de mais de 700 grupos de oração reunidos em torno de 68.000 membros em mais de 20 países. Padre Pio era muito sensível também ao sofrimento dos irmãos e irmãs. Para ele, em cada doente há Jesus que sofre. O desejo de Padre Pio era construir um hospital que cuidasse integralmente das pessoas, isto é, do corpo e da alma. Com a ajuda de médicos e outras pessoas generosas, fundaram o futuro hospital com o nome provisório de Casa Sollievo della Sofferenza, ou seja, Casa de Alívio do Sofrimento. A inauguração do hospital ocorreu no dia 5 de maio de 1956. Padre Pio celebrou a missa diante do hospital e se dirigiu aos médicos e à equipe de enfermagem dizendo: a missão de vocês é curar a doença, mas se não levarem o amor ao leito do paciente, creio que não haverá remédio eficaz. De modo que levem Deus aos doentes, isso será
melhor do que qualquer outra cura. O hospital é como a expressão sensível do amor de Deus por cada ser humano e particularmente pelos mais necessitados, ou seja, pelos feridos da vida. Os feridos pela vida. É preciso acolher cada pessoa como se fosse o próprio Cristo. Somente no paraíso é possível amar sem dor. Na dor, Jesus está mais próximo. É Ele quem olha e quem vem implorar pelas dores e lágrimas. Precisa delas para as almas. Procuremos amar o sofrimento, pois sofrer é precisamente o que nos faz expiar nossas faltas. O Padre Pio foi realmente um desses homens extraordinários que Deus de tempos em tempos envia para converter os homens, disse Bento XVI. Ele viveu num mundo diferente do nosso. Ele respirava na Cristofera. Meus queridos e minhas queridas, partindo desta breve biografia de Padre Pio, meu pensamento se volta agora, mais especificamente, para a comunidade Padre Pio. Há 12 anos criada e generosamente acompanhada por seus fundadores e colaboradores. Desde que aprendi a conhecer esta obra, inspirada na mística e carisma de São Padre Pio, minha admiração por esta comunidade só cresceu. Não há prova maior de amor do que dar e oferecer a própria vida por aqueles que mais precisam do nosso cuidado, do nosso carinho, da nossa compaixão. Aquele que começou em vocês tão boa obra há de levá-la a bom termo. Quando paramos diante de Jesus crucificado, reconhecemos todo o seu amor. Lá descobrimos que Ele quer servir-se de nós para chegar cada vez mais perto de seu povo amado, de seu povo preferido. E quem são os prediletos do Pai do céu? Qual é o filho predileto dos pais? A quem os pais dão mais atenção? São justamente os que mais necessitam de ajuda, de apoio, de compreensão, de carinho, de ternura. Fechar os olhos diante do próximo torna cegos também diante de Deus. Cada vez que nos encontramos com um ser humano no amor, ficamos capazes de descobrir algo de novo sobre Deus. Às vezes, sentimos a tentação de ficarmos distantes das chagas e feridas de Jesus. Mas Ele quer que toquemos a miséria humana e que apalpemos a carne sofredora dos que precisam de nosso carinho e de nossa atenção. Por isso, procuremos acender o fogo da esperança no coração dos abandonados, rejeitados, excluídos, dos doentes, dos pobres, dos pecadores, dos desesperados, dos esquecidos à beira do caminho, nas praças, enfim, acendamos o fogo da esperança no coração dos últimos e dos mais pequeninos da sociedade. Quem não ama o irmão que vê, não será capaz de amar a Deus que não vê. Está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, pois as trevas cegaram os seus olhos. Quem não ama, permanece na morte e não conhece a Deus, porque Deus é amor, nos ensina São João na sua primeira carta. Outro desafio a ser enfrentado
por aqueles que oferecem a sua vida a serviço dos mais necessitados, desafio grande este é descobrir Cristo neles, deixar-se evangelizar por eles, pelos assistidos, pelos abandonados, pelos pobres. Portanto, não é suficiente emprestar-lhe a nossa voz nas suas causas, mas também estar disponíveis para sermos seus amigos, escutá-los, compreendê-los, acolher o que Deus nos quer comunicar através deles. O que me chama a atenção na condução desta obra é a dedicação das pessoas aí engajadas e comprometidas. Parabéns a vocês. Acompanhando de perto o andamento da comunidade Padre Pio, percebe-se que a preocupação dos responsáveis por esta obra não consiste num mero assistencialismo social. Realmente, o que se pretende prioritariamente é uma atenção prestada à integralidade da pessoa, isto é, do corpo e da alma. Exatamente por isso, na comunidade Padre Pio, a opção preferencial pelos pobres inclui o anúncio do Evangelho, isto é, ali, além do cuidado do corpo e da mente, não falta o cuidado espiritual. Até porque, escreve Papa Francisco, a imensa maioria dos pobres possui uma especial abertura à fé. Tem necessidade de Deus e não podemos deixar de lhe oferecer a sua amizade, a sua bênção, a sua palavra, a celebração dos sacramentos e a proposta de um caminho de crescimento e amadurecimento na fé. Esta atenção amiga é que faz a diferença, revela a preocupação autêntica pela pessoa do necessitado, apreciando o pobre na sua bondade própria, com o seu modo de ser, com a sua cultura, com a sua forma de viver a fé. O amor autêntico, aquele que brota do coração de Deus, é sempre contemplativo, permitindo-nos servir o outro, não por vaidade ou por necessidade de aparecer, mas porque é belo e porque agrada a Deus. Quando amado, o pobre, o abandonado, é estimado como de alto valor, e isto diferencia a autêntica opção pelos pobres de qualquer ideologia ou de interesses pessoais ou políticos. Somente a partir desta proximidade real e cordial é que podemos acompanhá-los no seu caminho de libertação. Só isto tornará possível que os pobres se sintam em comunidade cristã como em sua casa. Este é justamente um dos objetivos da comunidade Padre Pio. Esta é a sua missão. Missão que consiste em acolher, como em sua casa, e cuidar dos prediletos do Pai, daqueles que fazem das ruas e praças a sua morada, vivendo à margem da sociedade com as pessoas rejeitadas e sofridas. Parabéns, portanto, aos fundadores, aos colaboradores, aos membros atuantes nesta abençoada comunidade de amor e de alívio ao sofrimento humano. São Padre Pio, patrono desta comunidade, continue animando e fortalecendo a dedicação e generosidade de cada um de vocês. Agora, uma palavrinha amiga e cordial também aos irmãos acolhidos e assistidos pela comunidade Padre Pio. A gente sabe
meus queridos amigos, que é muito duro sentir o peso das ruas, a fome, o frio, o desalento, a indiferença, o desprezo das pessoas, as humilhações, a perda da própria dignidade. Assim, imagino que, ao serem acolhidos pela comunidade Padre Pio, vocês experimentam o verdadeiro aconchego de um lar, o sentimento de serem amados, de serem estimados e cuidados. Nem sempre é fácil se adaptar a um estilo de vida diferente da vida na rua. Não estão acostumados a esse novo modo de viver e conviver, mas com paciência e com a acolhida fraterna dos irmãos e irmãs da comunidade, fica mais fácil. Não se esqueçam que tudo que é feito é pensando justamente no bem-estar de vocês. Desejo então a vocês, irmãos queridos, que tenham muita saúde, paz e serenidade no coração. E sintam que são verdadeiramente amados por Deus e por aqueles que cuidam de vocês. Ao terminar minha saudação amiga, aproveito para enviar-lhes uma bênção muito especial a todos. Por intercessão de Maria Santíssima, nossa querida Mãe do Céu, e de São Padre Pio, desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço amigo a todos e tchau, até uma próxima oportunidade.